verdadeira. O politicamente correto é um falso por natureza. Porque a gente tem que falar o que tem que ser falado, no momento que tem que ser falado. E é só quem tem Espírito Santo que tem essa oportunidade de falar o que tem que ser falado no momento que tem que ser falado. E o que tem que ser falado. Agora, quem é dirigido pelo eu dela, ela é soberba. Ela vai falar nunca vendo o problema dela. Porque o inimigo atua na mente dela. E isso que cada um de nós tem que refletir constantemente. E isso só nós conseguimos se tivermos a habitação do Espírito Santo. Ele está mostrando aqui algo muito especial. Ele está dizendo que essas pessoas que experimentam esse estado de miséria, esse estado de um profundo quebrantamento, de uma profunda rendição aos pés do Senhor, são esses que vão experimentar o gozo do seu trono, o gozo da sua destra exaltada. Esse é o ensino do Novo Por Testamento. isso que se diz que só os humildes que têm entrada no céu. O politicamente correto não é humilde. Porque ele está se dando ao luxo de ele dizer o que ele deve ou não dizer. Fazer o que ele deve ou não fazer. Ele não é guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Então ele não está sendo humilde. Acho que se ele coloca politicamente correto como sendo humilde. Mas não é humildade isso. É fantasia, é falsidade, pode ser hipocrisia, soberba, arrogância. E todos esses males, todos nós temos. O que nós precisamos é erradicá-los de nós. Soberba e todos esses males. Por isso que nós temos que ser cristocêntricos. Cristo é o único perfeito, o resto não é. Quando a pessoa acha que ela está agindo politicamente correto, ela está querendo mostrar para os outros que ela é perfeita, que ela não fala, mas tudo que ela faz é certo. E ela não vê mais, porque o inimigo vai assolando a mente dela, vai cristalizando, vai endurecendo o coração da pessoa, que ela não consegue mais ver os erros dela, não consegue, me perdoa que eu errei. Não consegue falar isso. Não consegue falar isso. Não consegue. Não consegue. É uma coisa muito triste de se ver. Por isso que o Espírito Santo, na sua gloriosa inspiração, que inspirou este livro, não é um livro qualquer, ele vai colocar exatamente a... Battery is low. Please charge. Isso não tem nada a ver com inspiração literária. Isso tem a ver com inspiração extraordinária. A inspiração da palavra de Deus. Então agora, por favor, vamos para Hebreus capítulo 8. Amado irmãos, tenham paciência comigo. Leitura longa, né, irmãos? Parece que a gente leu um capítulo com 50 e tantos textos. Vamos ter aplicação correta. Hebreus capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Está assim: até a primeira aliança, na verdade, teve suas ordenanças de serviço sagrado e o seu santuário terreno, que era o santuário que aquele publicano não se sentia digno nem de entrar, nem de levantar a sua face. Aí diz assim, pois, agora preste atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque essa parte aqui vai explicar a parábola para nós. Quem explica é o Espírito Santo, não sou eu. Foi ele que colocou esse texto. Não é um mérito do pregador, do expositor, é mérito de quem inspirou este texto sagrado. E aí cabe a nós ter a direção dele para ler. Diz assim, pois havia um tabernáculo preparado. O primeiro em que estava o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. E esse chamado lugar santo. Lembra? Êxodo capítulo 25. A partir dali não tem a construção do tabernáculo. Tinha a parte externa, que era o átrio. Aí tinha as duas partes internas, que era o lugar santo, o lugar santíssimo. Olhe bem a descrição aqui. E esse se chama santo lugar. Mas atrás do segundo véu, aquele véu que foi rasgado, segundo véu,
Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, do tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Aí diz assim: tendo um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança coberta de ouro ao redor por todas as partes, a qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que brotou, e as suas tábuas, e por cima dela os querubins de glória que cobriam, aqui está a palavra, o propiciatório, das quais coisas não é oportuno agora falar individualmente. Amém. Vamos entender essa maravilhosa palavra. O que o Senhor tem para nos dizer aqui? Algumas coisas já ouvimos na leitura de Lucas capítulo 18. Nós ouvimos algo muito especial. Primeiro, não era uma história que ocorreu. Foi uma parábola, uma analogia da mente do nosso amado Senhor Jesus. Então ele toma essa analogia para nos falar de algo muito especial. Algo que está intimamente ligado com, eu diria assim, irmãos, com a mais profunda reverência do meu coração, a doutrina mais suprema da palavra de Deus, a doutrina da expiação, a doutrina da justificação, a doutrina da propiciação. No estudo anterior, nós ouvimos que essa maravilhosa doutrina nos ensina que a ira de Deus, ela não poderia ser recolhida. Deus não poderia voltar atrás na sua ira desde que o homem pecou. Quando houve a queda, ela ocasionou um profundo desajuste no relacionamento entre Deus e o homem. E por causa do homem, por causa da queda, e não somente a queda, porque a queda lá teve as suas consequências. Porque a própria palavra em si, ela vai mostrando uma degradação. E isso fez com que a ira de Deus se manifestasse. Então, ao longo de toda a história, de toda a narrativa, a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos em muitas situações algumas manifestações da ira de Deus. Mas não a totalidade dessa ira. Porque Deus, ele foi guardando a sua ira. Deus foi longânimo. Ele retardou a sua ira. A pecaminosidade do homem foi se multiplicando. Deus separou um povo para si, para que esse povo fosse um vaso para ele. Essa história que começa a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus tira Abraão daquela terra de idolatria e o conduz de uma maneira muito especial para que, a partir de Abraão, Deus tivesse um vaso na terra. E dentro desse vaso, Deus colocou a história do seu povo, a história do sacerdócio, a história dos reis, a história dos profetas, a história da sua casa, que é a partir de Êxodo, capítulo 25. Então, tudo isso constitui o vaso de Deus ao longo do Velho Testamento. Mas, como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, que é a história da encarnação. Porque a história da encarnação, a doutrina da encarnação, está intimamente ligada com a doutrina da expiação. Então, queridos irmãos, irmãs, é o que nós vemos aqui. Nosso Senhor está contando essa história para podermos falar sobre as glórias da doutrina da propiciação. Porque o problema nosso na queda foi não apenas uma questão da condição a qual o homem se encontrava, a parte de Deus, mas ele perdeu a sua posição. A sua condição e a sua posição precisava ser restaurada. E essas duas situações, elas são restauradas na palavra propiciação. Propiciação. Deus restaura tanto a questão da nossa condição, como também da nossa posição. Não hoje, mas creio que numa outra oportunidade nós vamos entrar um pouco mais sobre isso. E ver
por exemplo, como teria sido se o homem não tivesse pecado. Você já pensou nisso? Nós vamos ver. Como teria sido